Hoje estou aqui com o professor José Giacomo Bacarin. Ele é livre docente em desenvolvimento agroindustrial e política agrícola pela Unesp. É doutor em engenharia de produção pela Universidade de São Carlos. Mestre em economia agrária pela Universidade de São Paulo, a USP. Graduado em agronomia pela Unesp. Atuou como prefeito de Jaboticabal de 89 a 92. Foi deputado estadual de 95 a 98. Foi secretário de Segurança Alimentar e Nutricional no período de 2003 a 2005 e superintendente do Estado de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, de 2011 a 2012. E professor do Departamento de Economia, Administração e Educação da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal e do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências Exatas, ambas as instituições da Unesp. Pô, deixa um pouquinho para nós, Bacarin. Seja bem-vindo, Bacarin. Eugênio, bom dia, boa noite e boa tarde, né? Não nessa ordem necessariamente. Mas é uma satisfação estar batendo esse papo com você num momento tão difícil da história brasileira, um momento de tantas indefinições, né, políticas, sanitárias, de saúde, econômicas e sociais. Bom, professor, nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria de abordar alguns temas. Nas últimas eleições, em 2012, por conta de fake news, o Partido dos Trabalhadores foi muito judiado. Tem muita gente ainda hoje que acredita nas mentiras que foram inventadas pela extrema-direita. E tem muita gente ainda que tem ódio do PT. Você não sabe dizer o motivo, mas tem ódio. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Bom, eu penso o seguinte, as pessoas, de fato, a imprensa, a mídia, fez uma campanha diuturna de perseguição e de tentativa de isolamento do PT. Não conseguiu. Não é? O PT continua com muita força por conta do que conseguiu trazer para a população. São vários feitos, várias conquistas que o PT trouxe para a população brasileira. Eu vou dizer só uma delas, não é? Que foi o aumento do salário mínimo de 72% acima da inflação. Isso não é pouca coisa, não. Hã? Isso não é pouca coisa, não. Não, isso é muita coisa. As pessoas, às vezes eu pego em algumas discussões, as pessoas acham que isso não é um feito, é um grande feito, né? A maior parte dos brasileiros recebe o salário mínimo. 80% dos aposentados e pensionistas do INSS recebem o salário mínimo. Então, isso possibilitou que o Brasil deixasse o mapa da fome e da FAO, por exemplo. Né? Então, houve muitas conquistas. Mas essas conquistas, Eugênio, desagradaram uma boa parcela da elite brasileira. Né? Por quê? Porque, pela primeira vez, os pobres estavam subindo socialmente nesse país de tanta desigualdade. Iniciaram uma campanha diuturna contra o PT, que, infelizmente, calou fundo em uma parcela da população. Então, tem uma parcela, mesmo daquelas pessoas que foram beneficiadas pelas ações do PT, que acreditam que o PT roubou, o PT não fez nada, o PT destruiu o Brasil. São imagens muito profundamente entranhadas na cabeça de algumas pessoas. E a gente tem que procurar fazer discussão e mostrar que isso é uma ação política contrária, não ao PT, contrária à ascensão social da população brasileira. E tem outra coisa, não foi só o pobre que teve uma melhoria de vida. Nunca as empresas e os grandes empresários ganharam tanto quanto na época do PT. Eu acho que eles não se dão muito conta disso, né? Olha, Eugênio, os dados, os números são muito expressivos. Eu só vou dar um exemplo agora. Né? Quando, por exemplo, fala que o PT quebrou o Brasil. Como que um país está quebrado com 370 bilhões de dólares de reservas internacionais? Agora já não tem mais tudo isso porque o Guedes está metendo a mão, né? Ele já... Não, e tem que gastar mesmo, viu, Eugênio? Tem que gastar, mas tem que reconhecer quem fez isso.
Porque Justo. fala, quebrou o PT, mas tem reserva, da onde vem essa reserva? Pois é. Foi o Temer que criou? Foi o Bolsonaro que criou? Foi o PT. O PT teve uma ação, pagamos a dívida externa, o Brasil não tem problemas de dívida externa nenhum, né? E deixamos uma reserva de 370 bilhões. E é importante que ela seja gasta nesse momento. Por quê? Porque o câmbio está muito alto, o dinheiro brasileiro está sendo muito desvalorizado. Mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Alguém pode perguntar. Sim, quando o dinheiro brasileiro está desvalorizado, a inflação, o alimento no Brasil fica mais caro. Né? Então, nós precisamos controlar essa taxa de câmbio. Então, os números vão desmentindo. Criou-se uma imagem que não condiz com a realidade. E as pessoas, uma parte das pessoas, incorporou isso. Não é? E, então, eu estou dizendo que o PT não errou? Não é isso. Não é isso. Não Errar dizendo... todo mundo erra, né? O partido é feito de pessoas, né? Teve problema? Teve. Agora, não mais, muito menos, aliás, quem mais combateu a corrupção no Brasil, né, foram os governos petistas. Então, nós não podemos ser taxados por essas imagens que interessam a elite. E o que me incomoda mais é que uma parcela da população pobre, né, que luta no dia a dia, incorpora o que os ricos pensam. Os ricos querem manter seus privilégios. Sempre foi assim no Brasil. Quando tentou se quebrar, não, aí vamos arrumar um culpado. Arrumaram um culpado, né? Mas isso vai sendo desfeito ao longo do tempo. Tá certo. Bacarim, o senhor já foi prefeito aqui na cidade, né? O senhor acha que essa posição de já ter sido prefeito aqui coloca o senhor numa posição mais confortável em relação aos outros candidatos? Não sei se mais confortável, não diria isso, mas certamente com muito mais experiência. Eu, não só pelo fato de ter sido prefeito, ter disputado uma outra eleição para prefeito e perdida, bom que se diga isso, né? Ter sido deputado, ter sido secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por toda a vivência, ter sido superintendente do INCRA. Eu fui aprendendo a conhecer a estrutura pública, né? Me dedicando a esse estudo da estrutura pública, entender qual é a responsabilidade, de fato, de uma administração municipal. Né? Então, essa experiência é muito grande, isso não é uma vaidade minha, é um reconhecimento do que eu fui acumulando na vida. Né? E nós estamos num momento, Eugênio, muito difícil. Eu estou analisando as contas da Prefeitura de Jaboticabal. Houve uma grande queda na arrecadação que vem do Estado, o ICMS, da União, IPI, né, Imposto de Produto Industrializado, Imposto de Renda, o Fundo de Participação dos Municípios, e do Fundeb, que é o fundo que sustenta o ensino público. As três principais arrecadações da Prefeitura Municipal de Jaboticabal este ano, nos mesmos meses, caíram em relação ao ano passado. E é isso que vai acontecer esse ano, né? A crise da Covid-19 vai ter repercussões nas finanças municipais. E precisa ter muita capacidade administrativa, muita experiência para administrar um momento de dificuldade que nós vamos passar. O prefeito que entrar no próximo ano vai pegar uma verdadeira de uma bomba, né? Não, eu não vejo assim, não é uma bomba, mas tem que ter muita capacidade de estabelecer prioridades, não cair em conversa mole, não atender A ou B, atender a comunidade. Né? Isso também é importante, não é só a questão do dinheiro, mas saber usar o dinheiro de uma maneira mais democrática possível, sem negocinho, sem fazer uma coisa aqui e outra ali. Né? Temos que ter uma visão geral da sociedade, ouvir as questões da sociedade, e certamente nós vamos ter que aumentar muito os gastos em duas áreas, né, nos próximos anos. Na área da saúde, evidentemente, né, e na área de assistência social. O nível de pobreza no Brasil, em todas as regiões, vai aumentar. Então, nós vamos ter que investir, essas áreas são áreas prioritárias nesse momento.
Sem esquecer do ensino e do saneamento básico, que também Jaboticabal merece uma melhor compreensão e ação. Beleza. Você tocou num ponto aí interessante. Na época que o PT comandava a nação, eu sei que teve uma redução enorme na pobreza e assim as pessoas comiam melhor. Você trabalhou na segurança alimentar. O que você tem a falar sobre isso, Bacarim? Isso é algo que me orgulha muito, viu, Eugênio? Porque às vezes a gente não tem compreensão do que é política pública, ação pública. A gente acha que política pública, às vezes, alguém dar um presente aqui, fazer uma obra ali, né? Política pública é muito mais amplo, e tem que estar no dia a dia das pessoas sempre. Né? Então, quando eu trabalhei com segurança alimentar e nutricional no governo federal, nos primeiros anos do mandato do presidente Lula, 2003, 2004, o PT implantou no Brasil todo, né, a política do Bolsa Família, que é a grande responsável por combater a fome no Brasil. Né? Então, muita gente que ainda critica, estão querendo até mudar o nome do programa, né, Bolsa Família. O Bolsa Família foi implantado, hoje são quase 12 milhões de famílias no Brasil que são atendidas pelo Bolsa Família, e isso significa um atendimento contínuo. As pessoas de Jaboticabal, muito poucas sabem, me pareceu até que o prefeito municipal não sabia disso, né? O prefeito atual, que mais de 350 mil reais todo mês, vem para Jaboticabal, para o Bolsa Família. Olha, mais de 2.000 famílias são atendidas em Jaboticabal já faz muito tempo. Né? E essas famílias melhoram o seu consumo e melhoram a economia do município, porque aonde que essas famílias vão gastar? Elas não vão no shopping Ribeirão Preto, né? Vão gastar no pequeno comércio, nas pontas de rua da cidade. Então, esse é um programa que eu me orgulho de ter ajudado a implantar, que continuou, né? Tem continuidade. E, aliás, Eugênio, vai ter que ser reforçado, né? Porque nós vamos ter aumento de problemas sociais no Brasil. Então, ações como Bolsa Família e outras transferências de renda, como a renda emergencial, tem que ser reforçada nesse momento. Certo. Outra coisa interessante, de 95 a 98, o senhor foi deputado estadual. Nesse período, o senhor poderia dizer que, para trazer melhorias aqui para a cidade? Bom, nós éramos uma bancada de oposição, uma bancada de forte oposição. Foi um momento que foi privatizado o Banespa. Hoje muita gente nem sabe o que é Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, né, que o Santander comprou. Né? Foram privatizadas as hidrelétricas do Estado de São Paulo. Então houve uma grande privatização. Nós procuramos resistir a isso. Não conseguimos, era uma minoria. E eu fiz uma defesa intransigente da universidade pública. O projeto do governador à época era reduzir as verbas para a universidade pública. A primeira lei de diretriz orçamentária que ele apresentou na Assembleia Legislativa previa a redução de verbas para as 3 universidades. E Jaboticabal é uma cidade que a universidade pública estadual é muito importante na nossa vida, né? O papel da Unesp, certamente o comércio deve estar sentindo isso agora, que os estudantes estão em suas casas, os estudantes não estão comprando no comércio local, só para dar um exemplo, né? A importância que a Unesp tem para a nossa cidade é muito mais do que isso. Então eu fiz uma defesa intransigente, nós conseguimos barrar a proposta do governador da época de reduzir as verbas para a universidade. E lutamos muito para que se cumprisse um item da Constituição Estadual, que é a universidade ter ensino à noite. Né? Então, na Constituição Estadual, que foi feita em 1989, lá diz, olha, as universidades públicas paulistas têm que garantir, no mínimo, 30% de suas vagas no período noturno. Jaboticabal não tinha escola noturna, né, na Unesp. Hoje nós temos 2 cursos. Temos administração e biologia, ciências biológicas.
Antes era só no período diurno. E quando você consegue contemplar concurso noturno, você aumenta a possibilidade de acesso dos trabalhadores à escola, né? Sim. Quem consegue ficar sem trabalhar, uma parcela da população, sim, outra não. Vai continuar trabalhando, se tiver curso noturno, vai conseguir estudar gratuitamente numa escola pública de excelente qualidade à noite. É um sacrifício, eu sei, trabalhar e estudar Eu ao que o mesmo tempo diga. não é fácil. Eu sei. Pois é, mas e aí ainda você tem que pagar, não é? Eu tenho que pagar, né? Pois é. Então, nesse caso da Unesp, havia a possibilidade das pessoas não terem que pagar e aí se formarem numa universidade reconhecida, né, mundialmente. A Unesp é reconhecida mundialmente. Legal. Outra coisa que é muito interessante comentar é sobre o SAEG. Ele foi estruturado na sua gestão quando o senhor foi prefeito. Foi um legado que o senhor deixou para a cidade, mas parece que muita gente não lembra ou não sabe disso, né? Eu lembro que eu conversei uma vez com um ex-vice-prefeito, ele está até já faleceu, não é? E ele me disse o seguinte: nós tínhamos naquela época muita proximidade. Falou, Bacarin, você está errando aí em investir em água e esgoto, porque vai encobrir, ninguém vai ver. Eu falei, mas tem que fazer isso, é uma necessidade da população. A população usa água no dia a dia, né? O tratamento, o escoamento do esgoto e depois, se possível, o tratamento tem que ser feito para a gente não poluir, mesmo que não esteja por cima da terra, né? Bom, e nós fizemos isso, nós tomamos essa iniciativa, passamos recursos da Prefeitura Municipal para o SAEG estava numa situação muito precária, reestruturamos o SAEG e levamos água de boa qualidade a toda a cidade de Jaboticabal, que na época era menor que hoje, né? Se expandiu bem a cidade de Jaboticabal a partir daquele momento, mas foi um legado. Eu diria que esse legado ele pode ser avalizado e visto de diferentes maneiras. Vou dar só um exemplo. Jaboticabal é uma cidade de 75, 80 mil habitantes, uma média, pequena cidade, não é? Tem cidades com serviços municipais muito maiores que Jaboticabal, mas Jaboticabal, a partir de 92, elegeu, olha só, 3 ex-funcionários ou diretores, presidentes do SAEG, como presidentes da Associação Nacional de Serviços Municipais de Água e Esgoto, a SEMAI. 3! Tem uma pequena... Por quê? Porque foi reconhecido o trabalho nacionalmente do SAEG aqui em Jaboticabal. Eu tenho orgulho de ter ajudado isso, viu, Eugênio? Que legal, cara. Depois nós conseguimos, na época da prefeita Carlota, fazer a estação de tratamento de esgoto. Jaboticabal hoje não joga mais esgoto nos córregos, né? No córrego Cerradinho de Jaboticabal, não vai para o Mogi, não polui mais o Mogi. Então, isso é uma conquista. Infelizmente, agora, nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso. Pois é. Você falando agora, eu lembrei um fato que aconteceu certa vez, eu comentando com uma pessoa sobre o Bacarin, né? Ela falou, nossa, o Bacarin vai se candidatar? Foi ele que melhorou a merenda nas escolas? Nossa! Ela falou assim de um jeito tão empolgado que eu também não sabia desse negócio da merenda escolar, que você tinha melhorado, feito as coisas, né? Nesse sentido. Foi algo muito inovador na época. Nós, inclusive, fizemos acordo com a faculdade, com a Unesp. Né? Uma parte da alimentação escolar, hoje, o pessoal da educação foi me ensinando que a gente deve chamar alimentação escolar, não merenda escolar. E eu acabei incorporando, né? Hoje eu falo alimentação escolar. Então, nós fomos aproveitando as instalações da Unesp, incorporando produtos da Unesp, não de graça, nós pagávamos o custo, mas ficava mais barato para a prefeitura. Sim. Fizemos uma grande horta municipal, mas especialmente mudamos o cardápio, colocamos a questão nutricional na hora do dia, né? Não simplesmente um lanchinho, mas tentar garantir para as crianças uma refeição com qualidade nutricional. Isso lá em 89 a 92, né?
A nova legislação da alimentação escolar, que é de 2009, incorporou definitivamente isso. Hoje as prefeituras são obrigadas a fazer isso, por uma lei estadual. Nós fizemos isso lá atrás. Então, eu acho que tem vários aspectos que a gente poderia destacar aí na questão da educação, na alimentação escolar, na saúde, no saneamento básico, mesmo na questão viária de habitação. Mas eu acho que também a gente devia discutir um pouquinho mais, Eugênio, na sugestão, os problemas atuais. Por exemplo, o SAEG agora, quais são, o que está acontecendo com o SAEG, né? Quais os problemas que se acumularam aí no SAEG. Assim, em relação à Covid, hoje isso é uma preocupação mundial, né? Só que o que acontece? Às vezes eu saio na rua, eu vejo um monte de gente zanzando pelo centro, sem máscara, sem se cuidar, aglomeração de gente. O que pode ser dito para essas pessoas? Bom, eu tenho uma visão um pouco mais otimista que a sua. Eu acho que uma grande parte das pessoas, a maioria, eu acredito, está preocupada, né? Está preocupada e também a maioria está tomando cuidados que têm que ser tomados. Não tem jeito, nós precisamos tirar da nossa cabeça a ideia de que a gente poderia enfrentar isso como se não tivesse acontecendo. Ela está acontecendo. Se a gente não tomar cuidado, ela vai ser muito pior. Os efeitos econômicos vão ser muito piores, os efeitos sociais vão ser muito piores, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Também há pessoas que já relaxaram, né? Porque vai cansando, né, Eugênio? Faz quantos meses? Acho que mais de 2 meses já, né? Que nós estamos nessa história de ficar em casa, não encontrar os amigos, não encontrar familiares, muitas vezes. Não, eu dou aula na Unesp e estou dando aula por computador. É a coisa mais chata do mundo, né? Você não conversa, não vê as pessoas, né? Então, precisava ter... A gente está com saudade do normal, mas não estamos vivendo na normalidade. Temos que entender isso e tomar cuidados. Por quê? Porque se a gente toma mais cuidado, mais rapidamente nós vamos sair dessa pandemia. Mais rapidamente. Vamos ter problemas econômicos? Muitos. Né? Os dados econômicos do Brasil estão muito graves, no mundo estão muito graves. Mas são inevitáveis. Não tem jeito de a gente enfrentar isso sem passar por esses problemas econômicos e sociais. Precisamos ter políticas adequadas para depois dar conta disso. Né? E vamos recuperar. Na vida da gente, às vezes, acontece um reverso, né? É comum. E depois a gente consegue recuperar, desde que tente fazer isso, né? Então, é uma grande experiência em termos sociais. E seria recomendável... Eu tenho conversado, lido muito sobre o pessoal da área médica. Eu tenho uma nora que é médica, né? Que tem falado comigo e com a Miriam. Nós dois estamos acima de 60 anos já. Estamos no grupo de... o pessoal não quer que chama de grupo de risco, né? O grupo mais suscetível à doença, né? E ela tem dito, olha, o pico vai se dar entre junho e julho no Brasil. Ainda não passou. Então, vamos tomar muito cuidado aí. Depois de julho, a gente já pode começar a voltar ao normal, não é? Antes do fim do ano, a gente não vai fazer nada, cara. Eu tenho na minha opinião, é que esse ano realmente a gente não faz mais nada, cara. Porque vai ficar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, e só vai prolongando a abertura total da situação, né? Em algumas áreas, eu tenho essa impressão também, né? Na área de ensino, né? Acho que esse ano dificilmente as aulas voltarão ao normal, né? Mesmo porque o ensino aglomera muitas pessoas, né? Num ambiente fechado, então nós teremos muita dificuldade de retomar. Para os amantes dos esportes, né? O futebol, né? Também vamos ter shows, difícil, né? As viagens vão ser muito... O pessoal vai se ficar... não participar de viagens, né? Porque também há aglomerações nas viagens. Então, os hotéis vão ser abalados por um tempo maior.
Mas outros segmentos, eu tenho a impressão que nós vamos começar a retomar em agosto com mais força, com mais vigor, e em muitos casos a gente recupera o tempo perdido, né? E para isso precisa ter muita política pública, muito dinheiro do governo federal sendo injetado na economia. Por exemplo, é fundamental que o auxílio de emergência de R$ 600 seja prorrogado. A proposta que eu estou abraçando é que ele seja prorrogado por 1 ano. Né? As pessoas recebam 600. As contas públicas vão ter déficit. Deixa ter. Para o governo bancar mais 1 ano de auxílio emergencial de R$ 600 por mês, isso vai atingir muito a arrecadação pública, né? Vai promover déficit. O que a gente podia é, de fato, diminuir muito o gasto com a rolagem da dívida interna, que a gente gasta muito aí, e que atende um pequeno número de famílias no Brasil, mais de umas 150 mil famílias. Transferir dinheiro daí para pagamento de auxílio emergente, mas por 1 ano, para dar tempo, porque tem pessoas que conseguem se adaptar sem perder renda na pandemia. Tem pessoas que estão perdendo renda. Ontem mesmo eu tive uma conversa com um senhor, não daqui de Guariba, né, que ele trabalha com transporte escolar e com transporte de turista. Imagina a renda desse senhor. Está zero. Não tem aluno indo para a escola e não tem ninguém querendo viajar, né? Então, ele precisa ter uma renda alternativa. Lógico, a gente vai se reinventando, né? As pessoas com dinheiro na mão vão ao comércio, vão ao supermercado, né, compram, gastam, e a economia gira. Nós temos solução para resolver isso. Né? Paciência. Não tem que tenha déficit público. Vai endividar o Estado? Vai. Só não pode pagar juros altos nessa dívida. Vai ter que emitir moeda? Vai provocar inflação? Muito provavelmente não. Né? Nós estamos tendo um problema agora de deflação. Né? Os preços estão caindo no Brasil porque ninguém compra. Né? Não tem espaço para aumentar os gastos. Agora tem que ter vontade política para isso. Né? Então, querendo diminuir esse valor de R$600 para R$300, cara, isso é meio sacanagem, não é? O nosso ministro da Economia, atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele não entende a sociedade brasileira. A minha posição, ele não entendia a sociedade brasileira. Né? Não entende menos ainda no momento que nós estamos numa pandemia. Ele acha que agora tem que fazer superávit fiscal, arrecadar mais. Como vai fazer isso? A arrecadação está caindo, as pessoas não têm dinheiro para pagar impostos, arrecadar mais do que gasta. Né? Privatizar, estão falando em privatizar o Banco do Brasil, quem que vai querer comprar? Né? Não deve privatizar em momento nenhum. Nesse momento, o patrimônio público, o patrimônio de todo mundo se desvalorizou, não é momento de vender, é agir contra os interesses nacionais sem vender alguma coisa nesse momento. Né? Então, ele não tem, o ministro da Economia, não consegue compreender qual é o papel dele agora. O papel dele agora é fazer com que o Estado tenha a capacidade de amparar as pessoas. Então, vem dele essa proposta, né? De prorrogar o auxílio emergencial por 2 meses, mas com R$300 por mês. Na verdade, prorrogar por 1 mês, não é? Então, é pouco, isso é pouco, diante do que nós temos pela frente. Então, tem que gastar mais agora com a população mais pobre. A população mais pobre vai pegar o dinheiro, não vai guardar, não vai pôr numa conta corrente, não vai pôr numa poupança. Vai para o comércio, vai gastar no comércio, vai reativar a economia. Mas a intenção do Paulo Guedes é justamente essa, né? Tirar aliás, pegar a maior quantidade de dinheiro que ele puder e mandar para banco, né? Essa é a visão dele, né? Esse pessoal não sabe o que está fazendo lá. Eles têm que administrar um país para 220 milhões de pessoas, não para meia dúzia de banqueiro. Isso está errado. Isso é injusto. Não é? Pois é. É cruel, eu diria. É cruel. As pessoas vão morrer de fome por conta disso. Mais, né? Então, mais.
Então, é uma crueldade muito grande com a população brasileira. Então, temos que pensar, e não, não, mas para a economia retomar, a gente tem que agradar os grandes empresários. Não, senhor, vamos agradar os pequenos empresários e vamos dar dinheiro na mão da população. É isso, né? Enquanto as pessoas não têm oportunidade de emprego, não têm oportunidade de renda, não conseguem trabalhar, querem, mas não conseguem, vamos injetar dinheiro na economia, né? Através dos mais pobres, porque isso tem dois efeitos. Um efeito imediato, que a gente tem que pensar, que é socorrer as pessoas quando não tem renda, garantir que elas comam. Ninguém está pedindo absurdo. Pois R$600, não se faz milagre com R$600. Ajuda muito, mas milagre não dá para fazer. As pessoas garantirem a subsistência. E o outro efeito é esse: as pessoas vão gastar esse dinheiro. Injeta dinheiro na economia, a roda da economia começa a girar. Ela está parando, né? Ela quase está voltando para trás, então ela tem que recuperar o ritmo da economia. É fácil dizer isso, é fácil entender. Por que o senhor lá em cima não entende isso, hein? Sabe por quê? Sabe por quê que eles acham que o compromisso dele não é com a população? O compromisso deles é com interesses que muitas vezes nem tão explícitos. Beleza. Eu queria convidar você de novo para um outro bate-papo desse. Vamos marcar para um outro dia? Vamos, eu sugiro, Eugênio, que a gente faça por temas. Temas? Isso é ótima ideia. A gente pega um tema por vez e sai esmiuçando. Ótima ideia. Tá bom. Beleza. Então, muito obrigado, Bacarim, pela sua presença aqui. Obrigado, Eugênio. E muito boa sorte a todos que vão nos ouvir. Beleza. Grande abraço. Abraço.